Hoje nós vamos estudar substantivo, conceito, classificação. Então, a gente vai relembrar qual o conceito de substantivo. Substantivos são palavras empregadas para nomear os seres, as ações, os lugares, os sentimentos e os objetos em geral. Ou seja, tudo no universo tem nome. Então, a esses nomes que nós colocamos nos seres, nas ações, lugares, né, nos sentimentos e os objetos em geral, nós chamamos de substantivo. Então, nome de pessoa, substantivo. Nome de lugar é substantivo. As ações que nós fazemos, substantivo. Nossos sentimentos têm nome, nós chamamos então de substantivo. Os objetos, lápis, caneta, cadeira, substantivo, tá bom? E qual é a importância de se estudar o substantivo? Estudar os substantivos é essencial para a construção das frases, ou seja, da construção frasal. Por exemplo, o jogo fraco terminou com a torcida decepcionada. Veja bem, o substantivo contém a ideia fundamental da expressão. Ele é o núcleo da informação. O jogo fraco terminou com a torcida decepcionada. Então, esses que estão em negrito são os substantivos, jogo e torcida, tá? Ele é essencial para que eu possa entender aquilo que aquela frase está me comunicando, porque senão ela perde a ideia dela, ela perde o poder de comunicação. Porque se eu tiro o jogo e tiro torcida, a frase perde o entendimento, perde o significado, entendeu? Por exemplo, o fraco terminou com a decepcionada. Tem sentido essa frase? Não, né? Então, o jogo fraco terminou com a torcida decepcionada. Para que essa frase tenha um significado completo, eu preciso do núcleo para que ela possa fazer sentido. E o núcleo está exatamente no substantivo. Porque se eu tiro o substantivo, ela perde todo o entendimento. Eu poderia dizer, o jogo terminou com a torcida decepcionada? Então, eu poderia tirar fraco, porque fraco é um adjetivo, e se eu dissesse que o jogo terminou com a torcida decepcionada, tudo bem. Eu só não dei características do jogo, mas a minha frase continuou tendo entendimento, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que ela é o núcleo, é nela que se concentra toda a informação, tá? Então, o substantivo contém a ideia fundamental da expressão, ele é o núcleo da informação, tá? É ele que vai me trazer o significado de todas as outras palavras que a ele estão ligadas, tá bom? Porque, por exemplo, o jogo terminou. Tem sentido essa frase? Sentido, o jogo terminou. Está completa a minha frase. Eu tenho ali um substantivo que está ali junto com um verbo e está fazendo um significado perfeito. O jogo fraco terminou com a torcida ou com a decepcionada. Perdeu o sentido, tirei a torcida, tá? Então, o substantivo... Por que jogo é substantivo? Porque é o nome, né, de uma atividade. Como é nome de atividade, então é substantivo. Fraco é o quê? É a característica dessa atividade. Então, fraco está caracterizando, então é adjetivo. Tá? Como é que eu reconheço o substantivo? Reconhecendo que é o nome de alguma coisa. Tá? Por exemplo, a torcida decepcionada. A torcida é nome de quê? Como é nome de um grupo, eu reconheço que isso é, então, um substantivo, tá bom? Então, olha, diferentes elementos podem ser nomeados pelo substantivo. Aí vamos ver. Sentimento. O sentimento não é uma coisa concreta, né? Então, por exemplo, o sentimento, ele recebe um nome, né? Então, por exemplo, amor. Amor é o nome de um sentimento, entre tantos outros sentimentos que a gente pode dar nomes aqui. Então, quando eu reconheço que é o nome de um sentimento, eu chamo isso de substantivo, tá? A ação. Quando eu tenho uma ação, também, se eu dou o nome de uma ação, eu chamo isso de substantivo, tá? Então, por exemplo, a corrida terminou sem vencedor. A corrida terminou sem vencedor, a corrida é o que eu estou fazendo. Né? Se eu tenho uma ação, essa ação tem um nome. Se ela tem um nome, eu chamo isso de substantivo. O Estado. O
estado é a forma como a maneira como a pessoa se encontra, né? Então, o Ah, cansaço estampado no rosto do corredor. O cansaço é a maneira que eu, ele se encontra, né? Então, se é a maneira como ele se encontra, o estado de uma pessoa, então isso tem um nome, eu chamo isso de substantivo. Os seres. Os seres são as pessoas. A Joana não participou da corrida. Joana não é o nome de uma pessoa? Então, eu chamo isso de substantivo. Se fosse a menina não participou da corrida, menina seria substantivo. É o nome que se dá a pessoas em geral. O nome que se dá, em geral, a um grupo de pessoas, né? De uma faixa etária, os senhores, os velhos, né? É o nome que se dá a um grupo. Então, os animais, cachorro, gato, borboleta, tudo isso é nome de alguma coisa, de um ser, né? De um ser na natureza. Então, ele recebe um nome, né? As flores. Então, tudo isso eu vou chamar de substantivo. Os objetos, o nome de um objeto, de um sapato, né? A sandália estava apertada, né? E todo tipo de objeto recebe um nome. Então, se recebe um nome, eu chamo de substantivo. Lugares. O Rio de Janeiro continua lindo. Nomeia um lugar, né? Estados Unidos, América e assim por diante. Observe que nas frases acima, ao retirarmos o substantivo, a frase perde seu sentido fundamental de comunicar o que se deseja. Por exemplo, o continua lindo. Ou o quê? O estava apertado. Ou o quê? A não participou da corrida. A quem? Né? O estampado no rosto do corredor. Ou o quê? Então, se eu retiro o substantivo, a minha frase perde totalmente sentido. Classificação dos substantivos. Quanto à abrangência, né? Os substantivos podem representar seres de coisas específicas ou de caráter genérico. Seres e coisas específicas, ou seja, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem vários Rios de Janeiro ou existe um só? Ele é específico, ele é individual, ele é único? Rio de Janeiro é específico, é um local específico. Aí, por exemplo, quanto à abrangência, ou seja, até onde ele abrange, né, vamos dizer assim, até onde ele vai, em alguns termos ele vai ser específico, em outros ele vai ser genérico. Ou seja, ele vai classificar coisas e seres específicos, quanto uhum, vai classificar coisas e seres genéricos. Por exemplo, Emanuele. Emanuele é um ser específico, não é? Agora, a jovem é um ser específico? A cidade. Cidade é um termo específico ou é um termo genérico? Gente, Rio de Janeiro é específico, é, cidade é genérico, pode ser várias cidades. Então é assim que eu verifico o que é genérico e o que é específico. Depois a gente vai dar nome para isso, tá? Quanto à significação, os substantivos podem representar sentidos diferentes devido ao significado original da palavra. Por exemplo, trabalhador é concreto, que é uma pessoa. Agora, o trabalho é abstrato, não é? Porque é uma ação. Então, olha, essas são as diferenças entre o que é concreto e o que é abstrato. Por exemplo, flores. É concreto ou abstrato? Concreto. é, Agora, admiração. É concreto ou abstrato? sim, Abstrato, né? Agora, quanto à formação, os substantivos podem ter um ou mais radical. Quando o substantivo tem apenas um radical, flor, é um radical só. Mais de um radical, couve-flor, pé de moleque. Duas palavras que têm o sentido de uma coisa. Quando é um radical só, é uma palavra para dar significado. Então, quanto à formação, ele pode ter um radical ou mais de um radical. Quanto à origem, o substantivo pode ser um termo original ou pode passar por uma transformação em sua estrutura. Então, quanto à origem, a gente vai verificar se aquela palavra é originária de uma outra palavra ou se ela é a palavra original. Por exemplo, pedra e pedreira. Quem é a palavra original? Pedra. É original e pedreira, né? Está derivando
de pedra, tá? Então, esse aí quanto à origem, tá? Todas as coisas reais e imaginárias, todas as coisas, tanto as que a gente pode tocar, quanto aquelas que a gente só pode imaginar, elas têm um nome. Há este termo, que nomeia todas as coisas, objetos, sentimentos, como a gente viu lá em cima, né? Ações, seres, lugares, nós damos o nome disso de substantivo, como a gente já viu ali em cima. Agora vamos ver. Quanto à abrangência, ele pode ser comum ou próprio. Comum, quando o substantivo é comum, ele vai iniciar com letra minúscula, tá? E ele vai nomear seres da mesma espécie. Lembra que eu falei a jovem? Há várias jovens, então são seres de uma mesma espécie. São seres, né? São pessoas de uma mesma faixa etária, por exemplo. Grupos de pessoas de uma mesma faixa etária. Quando eu escrevo jovem, a jovem, eu vou escrever com letra minúscula, tá? A inicial dela vai ser sempre com letra minúscula. Então, como a gente viu, a cidade. Cidade é um substantivo comum. Por quê? Existem várias cidades. Escrevo com letra minúscula. O homem. Existem vários homens. Então, é comum. Letra minúscula. O peixe. Peixe também é comum porque são seres de uma mesma espécie, né? O substantivo é comum e eu escrevo com letra minúscula. Agora, o substantivo próprio. Está dentro aqui da abrangência, tá? O substantivo próprio, ele vai iniciar com maiúscula, sempre maiúscula, tá? Por quê? São seres particularizados. Então, por exemplo, Rio de Janeiro não é uma cidade única no mundo? Escrevo Rio de Janeiro com letra maiúscula. João não é o nome de uma pessoa? Com letra maiúscula, tá? Então, toda vez que eu tiver um substantivo que está dando nome a um ser particular ou a um ser individualizado, eu vou usar a letra maiúscula para iniciar o nome desse ser, tá bom? Comum vai nomear seres da mesma espécie e o próprio vai nomear seres particulares. Agora, quanto à formação, ele pode ser simples ou composto. Aí, como a gente viu a questão dos radicais. Ele é simples quando tem apenas um radical, roupa, chuva, água, é apenas um radical. E ele vai ser composto quando ele tiver mais de um radical. Guarda-chuva, aguardente, girassol. Tudo isso. Meire, o que é isso aqui? Aguardente e girassol. Não é um radical só? Não, eles estão aglutinados, tá? Parece que é o gira e o sol. Aí juntou-se, aglutinou-se e virou girassol. É uma água ardente, né? Que arde. Então, água ardente aglutinou-se e virou um substantivo composto por aglutinação, tá bom? Então, guarda-roupa tem dois radicais, né? Guarda-roupa, mas tem um só significado. Guarda-chuva, couve-flor, como a gente viu, e dentre vários outros substantivos compostos que são duas palavras ou mais com apenas um significado. Então, ele é simples quando ele tem um radical e ele é composto quando ele tem mais de um radical. Quanto à origem, o substantivo pode ser primitivo. Quando ele é primitivo? Quando ele é original. Quando ele, vamos dizer assim, ele dá origem a outras palavras, mas ele mesmo não se originou de lugar algum. Então, vamos lá. Livro, médico, corpo, dentre várias outras palavras. E quando ele é derivado? Quando ele surge de uma outra palavra, quando ele nasce de uma outra palavra. Então, livro, livreiro, livraria, livrinho, livreto, tá? Médico, medicina, medicando, tá? Corpete, corpãozinho, corpaço, tá bom? Tudo isso se origina de uma palavra inicial. Então, entendemos o quê? Que o primitivo é aquele original, o primeiro. O derivado é aquele que vai originar-se de uma outra palavra, de um outro substantivo já existente. Quanto à significação, ele pode ser concreto ou abstrato. Concreto, quando ele indica ser de existência independente, real ou não. Ele é independente, mas ele é real ou não, tá? O concreto, ele vai indicar um ser real ou não, de existência independente. Então, por exemplo, Deus é um ser real,
tá? E ele tem existência independente. Ele não nasce da nossa consciência, ele não nasce de alguma coisa que a gente precisa conceber pelo nosso intelecto, mas ele nasce de si mesmo, ele existe por si só. Não é uma compreensão abstrata. A chuva, a nuvem, o menino, a fada, tá? Tudo isso tem uma existência independente, o real ou não, mas uma existência por si mesmo, né? E o abstrato, ele indica ser de existência dependente. Agora acho que vai ficar mais fácil você entender. Concebido pela nossa consciência, ele é concebido pelo nosso saber de mundo, pelo que nós conhecemos do mundo, e não por algo real que tem uma existência própria. Por exemplo, o amor. A gente sabe do amor porque a gente concebe isso, a gente sabe disso pela nossa experiência na vida, né? De conceber isso na nossa consciência. Isso não é uma coisa real que exista por si mesmo. Existe nas nossas consciências. O trabalho, a amizade, o respeito. Como é que isso é concebido? Isso é concebido pela consciência, pela experiência de mundo que nós temos, tá? Então, as ações, o nome das ações, no caso, né? E não a ação em Sim. si, que a ação em si é o verbo, mas o nome das ações, o nome dos sentimentos, eu vou chamar isso de substantivo abstrato, tá bom? E o substantivo coletivo, ele indica um agrupamento de seres, aqui ficou tudo junto, ó, seres, de seres Aham. da mesma espécie. Então, por exemplo, quando eu tenho porcos, chamo de vara. Então, são os substantivos coletivos. Substantivos coletivos são aqueles que, mesmo no singular, olha só, mesmo no singular, eles vão dar a ideia de agrupamento de seres, só que da mesma espécie ou semelhantes, tá? Parece que é plural, porque, por exemplo, um coletivo de animais da mesma espécie, mas eu me refiro a ele no singular. Então, vamos lá. As leis, eu chamo de quê? Esse conjunto de leis, esse agrupamento de leis que parece estar no plural, né? Eu poderia me referir isso no plural, mas no singular eu vou chamar de quê? De código, tá? O substantivo coletivo vai trazer isso para o singular. Eu vou entender isso no singular como código, tá bom? Então, vamos lá. Isso são só alguns exemplos e os outros você pode fazer pesquisas em livros, né? São vários. Então, astros, constelação, cães, matilha, porcos, vara, papéis, resma, chaves, molho e assim por Olha. diante.